A paz do Senhor, meus amados queridos irmãos e irmãs, que excede todo entendimento, venha estar em vossos corações e guardar os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu sou o evangelista Bruno, estou aqui mais uma vez nesse dia, representando esse projeto que nasceu do coração de Deus, os evangelistas do último avivamento. Se você está curtindo, dá um link para nós em nome de Jesus, que você gostou, para que possamos crescer esse projeto, que é alcançar o perdido. A palavra fala que a verdadeira religião pura e sem mácula é alcançar os perdidos, os órfãos, as viúvas, os que estão necessitados. Então nós estamos aqui para praticar a religião. Muita gente fala de religiosidade, mas não sabe o que quer dizer religião. Religião, os amados queridos irmãos, é verdadeiramente a gente ter um coração flexível, ter um coração amoroso, Religião não é apenas você ter um costume de congregar em um templo, não. Religião é muito além disso, Mas eu queria focar um pouco além disso neste dia de hoje, em nome de Jesus, para que você possa entender um pouco mais a palavra do Senhor, Então, em nome de Jesus, gostaria de deixar um versículo que fica lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 em diante. Vai dizer assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Glória a Deus, aleluia. Algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meus amados queridos irmãos e irmãs, essa palavra é muito forte, porque a gente, quando traz um contexto dessa mensagem, vai falar do Evangelho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós erramos muitas vezes em falar que o Evangelho, a gente limitamos o que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é apenas boas novas. O Evangelho de Cristo não é apenas relacionamento. O relacionamento verdadeiramente faz parte. O amor faz parte. As boas novas fazem parte. Mas o que a gente anuncia quando a gente fala de Evangelho? Ele está falando que ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Qual que é o Evangelho que tem que ser pregado? Quando a gente fala de Evangelho a toda criatura, é as boas novas do reino. Então, o que é o reino de Deus? Qual que é o Evangelho do reino? A minha palavra vai dizer que esse Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro e depois virá o fim. Então, ou seja, existe o Evangelho do reino, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Espírito Santo. Qual que é o Evangelho que Jesus Cristo pregava? O Evangelho do reino. Quando os fariseus falavam que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebul, ele falou assim: se eu expulso o demônio por Beelzebul, com quem então expulsa vossos filhos? Mas se eu expulso os demônios pelo Deus de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Então, ou seja, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o que está sendo implementado nessa terra. O reino de Deus é o que está sendo feito nessa terra. A minha palavra vai dizer sim, que lá no reino de Deus não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter nada nenhum desses sofrimentos, nem maldição. Então, ou seja, nada que tem nessa terra vai ter. Então, ou seja, o reino de Deus, quando Cristo veio falando que estava libertando, o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu, para libertar os cativos, os oprimidos, para curar, para evangelizar os pobres e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele fala sobre isso, então, ou seja, o Evangelho é algo completo. A palavra está dizendo aqui que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, ou seja, quando você prega o Evangelho de Cristo, esses sinais seguem aqueles que creem. Meu nome expulsarão demônios, falam novas línguas,
pegarão as serpentes, né? Então, ou seja, está falando de algo que vai acontecer lá, que o Senhor já está trazendo para os dias de hoje. Ou seja, está falando do evangelho completo, o evangelho que liberta, o evangelho que cura. Não é apenas isso, o evangelho, o principal é a salvação, mas também não é apenas a salvação. Isso é a base do evangelho, é trazer salvação, mas é também trazer todos esses parâmetros, ou seja, trazer todos esses requisitos, cura, né? Transformação, libertação, isso tudo faz parte do reino de Deus sendo implantado nessa terra de forma física, né? Para que quando ele venha trazer, ele já está sentado para falar que a gente já está sentado com ele nos lugares celestiais, quando ele vir, né, e trazer isso para a terra, quando vir, a palavra fala assim que vai vir, né, o reino de Cristo, o reino de Cristo vai vir sobre essa terra, e quando o reino dele se estabelecer, que vai ser o milênio, né, ele vai vir e vai reinar durante 1000 anos com o seu povo nessa terra. Então depois a palavra diz assim que vai ter novos céus e nova terra, que a palavra dizer, 1 Coríntios 15, vai dizer o quê? É necessário aquele que for o sujeito a todas as coisas, também ele sujeite todas as coisas àquele que o sujeitou. Ou seja, Cristo, né? Deus sujeitou todas as coisas a ele, e futuramente também Cristo vai sujeitar tudo o que ele tem ao Pai. Então, ou seja, esse é o evangelho de Cristo, que ele vai vir, né? E vai tomar posse do reino do Pai, essa terra, ou seja, o reino de Deus, o evangelho do reino é o evangelho do Pai. E depois, então, ou seja, esse evangelho de Cristo, né, sendo plantado nessa terra como um reino milenar, que vai acontecer. E hoje nós temos também o evangelho do Espírito Santo. Ele falou que eu irei, mas não os deixarei só. Então, ou seja, Cristo, ele não nos deixou só. Ele mandou o que? O Espírito Santo, o Consolador. Então, ou seja, nós temos o Consolador. Nós temos hoje esse evangelho sendo expandido. A palavra fala que ele vos fala lembrar de todas as coisas que eu tenho vos falado. Então, ou seja, esse evangelho do Espírito Santo, ele faz lembrar de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo nos leva até o reino do Pai, do reino de Deus. Mas a gente foi entender o que aconteceu mesmo. O que quer dizer evangelho? Quando foi começado a propagar? Muitos vão falar assim, não, foi Jesus Cristo que começou a propagar o evangelho, né? As boas novas. Sabe que foi? A primeira vez que foi falado de evangelho, qual foi a primeira vez que foi falado? Segundo a tradição, segundo os historiadores, quando Jesus Cristo veio arrepender-se, que é chegada a voz do reino de Deus, anunciando essas boas novas. Quando esse termo evangelho veio, que é evangelion no grego, vai, segundo, né, os historiadores, vão falar assim que essa palavra evangelho foi dita praticamente pela primeira vez 40 anos antes de Cristo. Né? Foi dito isso aí. A palavra dizer, meus amados irmãos, que Jesus Cristo veio para implementar esse evangelho, ou seja, nós também devemos ir e pregar o evangelho do reino. Mas como que essa palavra foi implementada? Vamos entender um pouco mais sobre a história, de onde que nasceu essa palavra evangelho. Evangelho, meus amados irmãos, tinha um certo imperador, né, 44 anos antes de Cristo. Ele, antes de tomar posse do Império de Roma, ele foi assassinado. E o seu filho, que chamava Otaviano, ele decidiu vingar a morte do seu pai. E começou, né, uma grande revolta, começou uma grande guerra, houve uma guerra civil no Império de Roma, houve uma guerra de forma generalizadora, né, e depois daquela guerra civil que houve ali, Otaviano se levantou e foi, né, tomar posse daquilo que era do seu pai, né, e ele levantou uma vingança, e ele se juntou com outro, né, general daquela época, ele se juntou com Marco, né, para tentar trazer de volta o trono do seu pai, Marco Antônio. Ele tentou trazer novamente esse reino do pai dele, e ele começou a guerrear, ele começou a se vingar daquelas pessoas que tinham tomado o Império de Roma. Só que depois de alguns anos, né, aquilo ali também, depois de praticamente 7 anos, os dois ali, eles conseguiram, né, vencer aqueles que tinham matado o pai, né, de Otaviano. E com aquilo ali, eles conseguiram vencer. Agora começou uma guerra pelo poder, porque Otaviano
também começou a levantar guerra contra o general que tinha ajudado ele, a qual eles tinham se unido, Marco Antônio, para tomar posse do Império de Roma. E aquela guerra durou bastante durante muito tempo também, mas depois de 13 anos que Júlio César tinha morrido, o seu filho Otaviano, depois que ele, né, desembarcou ali com o navio de guerra, ele conseguiu vencer Marco Antônio. E Otaviano agora ele começou a tomar posse do reino que era do seu pai. Mas depois que ele fez isso tudo, ele tinha que expandir e levar essa notícia para as pessoas que ele tinha conseguido vencer, ele tinha conseguido tomar aquilo que era do seu pai, né, aquele império ali de Roma, que era do seu pai que foi morto antes de tomar posse. Agora o Otaviano tomando posse daquilo ali, ele tinha que expandir. E foi a primeira vez que esse insigma, ou seja, essa bandeira do evangelho foi levantada, ou seja, as pessoas tinham que ir, né, e anunciar para todo o Império Romano, que não era de pouco extensão, né, era de grande extensão, e eles tinham que ir agora, né, na frente de Otaviano, anunciando as boas novas, ou seja, anunciando que aquele império agora tinha um novo rei. Então, ou seja, a primeira vez que o evangelho, essa palavra foi dita, foi no reinado, né, de Otaviano. Ele começou a expandir as pessoas, ou seja, o exército de Otaviano, o exército de Roma começou, né, a expandir naquela época, falando assim que eles tinham conseguido tomar posse, que existia um rei que queria se assentar no trono, existia um rei que queria tomar posse. Meus amados irmãos, Jesus Cristo também vem fazendo a mesma coisa. A gente temos que começar a tomar posse desse reino que já verdadeiramente já foi tomado por Cristo. Nós temos que ser proclamadores, falando que tem um rei que vai se assentar no trono, que já se assentado no trono espiritual, mas que vai vir sobre essa terra e vai sentar, meus amados irmãos, no trono físico. Nós temos que proclamar que existe um rei que já foi levantado, que já conquistou esse reino por mim, por você, que já conquistou o reino do seu Pai, que já conquistou o reino de Deus. Nós temos, meus amados irmãos, que proclamar esse evangelho. A palavra fala aqui: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muitos, meus amados irmãos, hoje estão buscando revelação dentro de igreja. Muitos hoje, eles falam assim: não, eu recebi uma revelação de tal profeta. Não tem nada contra a revelação, não tem nada contra a profecia. Mas eu estou falando de muitas vezes a gente quer buscar amparo no homem, sendo que já tem um mandamento para mim e para você: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso foi, meus amados, um mandamento feito à igreja. Isso foi feito um mandamento à grande comissão, que são eu e você, que temos o ministério da reconciliação. Meus amados irmãos, eu e você já fomos destinados a fazer isso. Não precisa de algum profeta ou de ninguém falar com você. Ah, não preciso de uma nova ordem. Eu preciso de uma nova revelação. Mas como que você vai ter uma nova revelação se você não está cumprindo aquilo que o Pai já te mandou você fazer? Que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que a religião pura e imaculada, meus amados irmãos, é ter misericórdia das viúvas, dos órfãos necessitados. O evangelho que a gente temos que pregar não tem, meus amados irmãos, ser mais além do que isso. Eu não quero pregar um evangelho diferente de nada. Porque Paulo vai dizer que se um anjo descer do céu e pregar um evangelho que nós não temos pregado, que seja anatema, seja maldito. Eu quero pregar um evangelho que existe na Bíblia, que está falando aqui, isso que eu não pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Né? E esses sinais serão aqueles que creem, ou seja, eu tenho que crer nas boas novas de Cristo, que é o rei que vai vir e vai reinar nessa terra. Eu tenho que crer que o reino de Deus vai vir e vai ser expandido nessa terra, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus Cristo. Eu tenho que crer quando ele falou que está consumado, é porque foi consumada a obra da ressurreição, a obra de Cristo foi feita. Eu tenho que crer que eu tenho um rei que já está reinando nos céus e na terra. Eu tenho que crer, meus amados queridos irmãos, que Jesus Cristo já veio como verdadeiramente o Messias de Cristo, que quando João Batista se levantou, ele falou assim, que ele veio para o quê? Ele era a voz que clamava no deserto. Ele era a voz que clamava no deserto, meus amados queridos irmãos e irmãs. Ou seja, ele era aquele que estava preparando o caminho. Nós somos, meus amados, aqueles que vai na frente preparando o caminho de Jesus Cristo.
Apóstolos, meus amados queridos irmãos, sabe o que quer dizer? Quando o Senhor mandou os apóstolos de 2 em 2, mandou os 12 primeiramente, depois ele mandou os 72. Meus amados queridos irmãos, apóstolo é ser mensageiro. Apóstolo quer dizer aquele que é enviado. O apóstolo tinha um rei, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir na frente, ou seja, se não tivesse estrada, ele tinha que preparar a estrada. Se tivesse algum obstáculo, ele tinha que tirar aquele obstáculo. Se tivesse que fazer alguma ponte para passar algum rio, ele tinha que fazer aquela ponte, ou seja, ele tinha que preparar o caminho para depois, quando viesse o rei, não tivesse nenhuma dificuldade. Nós, como igreja, também nós somos apóstolos, somos enviados de Deus, nós somos enviados de Cristo, nós somos guiados pelo Espírito Santo para, meus amados queridos irmãos, pregar o Evangelho a toda criatura, e só depois irá ao fim. Meus amados queridos irmãos, isso é muito forte. O que nós temos que fazer é isso, é levantar o estandarte da bandeira do reino de Deus e guerrear. Nós estamos em guerra, nós estamos em guerra. A palavra diz que nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nos lugares celestiais. É guerra. A palavra está falando de guerra. Nós estamos sendo munidos com a armadura. Quem está munido com a armadura, quem está vestido com a armadura, é só quem está em guerra. Quem não está em guerra não veste a armadura. Nós estamos que ser munidos dessa guerra. Nós temos que pregar esse evangelho com poder e autoridade. Quando o Senhor fala de poder e autoridade, a palavra vai dizer, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, vai dizer assim: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do diabo, e nada, absolutamente nada poderá vos causar dano. Você tem autoridade, porque a palavra diz que os sinais que não aqueles que creem. Em meu quê? Em meu nome. É em meu nome. É no nome de Jesus. Não é pela sua própria força. Vou te dar um exemplo claro aqui. Um guarda de trânsito, quando ele é regido de autoridade, ou seja, autoridade da terra, um governo da terra, da autoridade para um guarda de trânsito, quando ele para na frente de um caminhão ou de um carro, ele estende a mão na frente do carro, ele estende a mão assim. Aquele mesmo momento, aquele carro ou outro veículo, ele obedece uma ordem de uma autoridade. Aquele guarda, ele para o carro ou um caminhão com a autoridade dele, a autoridade que lhe foi outorgada. Quando o guarda de trânsito ele faz aquilo, ele faz com a autoridade dele ou pela força do braço dele. Porque se um guarda de trânsito ele entrasse na frente de um carro para tentar parar um carro, um caminhão, uma moto ou qual veículo que seja, você acha que iria conseguir parar? Não. É porque ele foi outorgado autoridade. Então, ou seja, o Senhor outorgou autoridade para a sua igreja. A palavra vai dizer lá em Efésios que o Senhor já liberou todas as bênçãos nos lugares celestiais. A palavra vai dizer assim que ele é a cabeça, nós somos o corpo. Então, ou seja, você é o corpo, você é a mão, você é o braço, você é a perna, você é o corpo de Cristo na terra. Então, ou seja, Cristo, quando a palavra vai dizer assim, que eles partiram e pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor. Ou seja, quem tem que pregar o Evangelho? Quem tem que verdadeiramente tomar a dianteira e pregar o Evangelho de Cristo somos nós. E ele vai, o que? Ele vai cooperar comigo e com você para a gente fazer essa obra nessa terra. Meus amados queridos irmãos, nós temos que sair verdadeiramente do nosso comodismo. Eu vim cá de hoje, meus amados irmãos, para dizer que o Senhor está para derramar um avivamento nessa nação. Eu vim cá hoje para lembrar você que esse evangelho do reino vai ser começado a pregar com autoridade, com poder, cada no nome de Jesus. Esse evangelho vai ser começado a pregar, porque já tem um rei que vai vir para reinar. Já tem um rei que já está pronto para reinar. Já está reinando nos lugares celestiais. Mas ele vai vir para reinar nessa terra. Porque a gente, nós amados, somos exércitos de Cristo nessa terra. Eu e você somos exércitos de Cristo. Somos exércitos da salvação. Quando eu falo de evangelua, evangelistas do último avivamento, é aqueles, meus amados, que eles vão ser evangelista, é aquele que anuncia as boas novas, ou seja, o evangelho do reino, aquele que vai na frente e realmente anuncia esse evangelho com poder e com autoridade. O evangelista é isso, por isso que eu falo de evangelistas do último avivamento, ou seja, aquele que anuncia as boas novas do último avivamento. Eu estou falando das últimas novas do avivamento, sabe por causa do que é? As últimas novas, meus amados cristãos, do avivamento, é que a palavra vai dizer, lá em Atos, no capítulo 2, sabe o que fala? Fala assim, nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão visão. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito. Ei.
Meus amados queridos irmãos, toda vez que houve uma crise no mundo, toda vez que houve uma luta, uma perseguição contra a igreja do Senhor, o Senhor, ele fez um avivamento acontecer. Quando Ezequiel ele teve a visão do vale de ossos secos, a palavra está falando de avivamento, reavivamento. Ou seja, trazer vida aquele que estava morto. Aquele vale de ossos secos estava morto, ou seja, o povo de Israel tinha sido levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. E aquele povo, verdadeiramente, eles estavam mortos espiritualmente, mas com aquela crise que houve ali, com aquele cativeiro que houve ali, o Senhor estava falando de um reavivamento. O Senhor está falando de algo novo que iria começar a acontecer. A palavra diz assim que o templo do Senhor se encheria. E primeiramente Ezequiel ele passou aquele rio ali dava aos pés. E depois quando ele passou o rio já dava ao joelho. E depois quando ele passou o rio já dava pela cintura. E depois quando ele passou o rio já dava pelo ombro. E depois quando ele passou já não conseguia mais nadar. Ou seja, avivamento. A palavra diz que o Senhor encheria a terra com o seu conhecimento, com sabedoria, como as águas cobrem o mar. Então, ou seja, esse avivamento que o Senhor vai fazer, ele vai cobrir de certa forma, meus amados irmãos, essa nação, um avivamento histórico ao qual nunca houve, porque é o último avivamento que o Senhor está lançando nessa terra. É o último avivamento que o Senhor está lançando. Eu creio nesse último avivamento. Foi a direção que o Senhor me deu. Outro dia, olhando a palavra, o Senhor falou assim: faz tudo conforme eu te mostrei. O Senhor está falando daquele tabernáculo. Ei, se a gente for lembrar do avivamento de Pentecostes, sabe o que aconteceu antes do Pentecostes? 50 dias antes, Jesus Cristo tinha morrido e tinha se levantado uma grande perseguição. Depois você vai ver que o Espírito Santo desceu outra vez, né, sobre a igreja, e houve até um temor ali, porque estava vendo a perseguição. Pedro e os apóstolos estavam sendo presos. Então, seja avivamento. Como é que houve aquele avivamento lá na Rua Azusa? O povo estava, depois da Primeira Guerra Mundial, estava caindo em depressão. E o Senhor veio e fez um avivamento naquele local. Como é que teve um avivamento também lá no avivamento gaulês, que falou o avivamento da Inglaterra? Como é que foi? Do Reino Unido? Feito principalmente por George Jeffreys. Como é que foi? Sabe como é que foi? Quando estava pronto para ter a Segunda Guerra Mundial. Quando estava tendo a Segunda Guerra Mundial, o Senhor estava fazendo um avivamento naquele local. Quando o rio estava se levantando, o Senhor estava fazendo um avivamento. Necessitamos de avivamento. Meus amados irmãos, eu creio. Como está a nação e o mundo hoje, sabe o que vai acontecer? O avivamento do Senhor. Porque as igrejas estão sendo pedidas de abrir, o povo vai ter saudade de buscar o Senhor. Quando o povo voltar para as igrejas, verdadeiramente eles vão estar com o coração quebrantado. Então, ou seja, o povo vai estar sedento de buscar o Senhor, o povo vai estar com saudade de buscar o Senhor. E aí, meus amados queridos irmãos, o Senhor vai vir e vai trazer algo novo para a igreja. O Senhor trazer algo novo, meus amados queridos irmãos, para a igreja, o que é velho. A palavra diz que tem que ser lançado o fermento velho fora para que seja feito o novo. A palavra diz assim que os odres velhos não podem suportar o vinho novo. Então, ou seja, para ter algo novo acontecendo, tem que ter transformação de vida. Tem que largar aquilo que é velho. Tem que largar, meus amados irmãos, esse evangelho que não cura, que não liberta, que não salva. Esse evangelho apenas de tradicionalismo. Esse evangelho apenas de religiosidade. Tem que acabar. Você não quer a gente apenas de quarta, sexta, domingo, dentro da igreja, os outros dias. Você senta lá e senta do mesmo jeito e sai do mesmo jeito. E se você não evangeliza o seu vizinho, você não evangeliza ninguém. Você não lê ninguém para Jesus. Você fala assim, servir Jesus é bom. Não. Servir Jesus, meus amados queridos irmãos, é ter um rei. Ele já está reinando nos lugares celestiais. Que te cura, que te liberta, que te salva. É isso. O reino de Cristo é isso. Pelo poder que é no nome do Senhor de Jesus. Eu quero profetizar algo novo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Meus amados queridos irmãos e irmãs,
Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que esse evangelho do reino, essa mesma profecia que o Senhor falou, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Você não precisa, meu amado, que está pensando na profecia, você tem que cumprir apenas esse mandamento, que é o ide do Senhor pelo poder que é no nome de Jesus. E que você começar a criar fé, vem pelo ouvir, e ouvir da palavra do Senhor. Minha Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e vai ser eternamente. Então eu quero dizer para você que o mesmo Jesus Cristo de ontem é aquele que verdadeiramente morreu por você naquela cruz do Calvário, é aquele que levou sobre ele as suas enfermidades. Ei, eu tô falando aqui de Jesus Cristo vivo que pode mudar a sua história. Eu tô falando que de Jesus Cristo não é esse Jesus Cristo que faz só lavar, vai para Jesus que sua vida financeira vai mudar, vai para Jesus Cristo que sua vida sentimental vai mudar. Não, eu tô falando de Jesus Cristo que reina como rei, que todos os joelhos se dobrará e todo mundo confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem vai esconder dos olhos do Senhor? Minha Bíblia diz: quem vai esconder? Se você estiver no inferno, também ele pode te ver. A minha Bíblia já vai dizer, Daniel capítulo 2, versículo 22, que é aquilo que meus amados irmãos habita na luz, mas também conhece aqueles que estão nas trevas e revela o oculto e o escondido. Estou falando do evangelho puro, imaculado, a qual você podemos viver em nome de Jesus. Creia, propague esse canal aqui do Evangelua, do Evangelistas do Último Avivamento. O Senhor tem honrado. Tem pessoas aqui, meus amados, que precisam realmente ouvir o Evangelho de Cristo. Não estou aqui, meus amados, fazendo um vídeo aqui, não é apenas pensando em causa financeira. Não estou aqui para propagar reino apenas por causa de bem material, não, porque eu tenho um princípio na minha vida. Mateus 6,33. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e mais coisa vai ser acrescentada. Eu tenho isso na minha vida. Eu tenho esse princípio na minha vida, que eu sei que se eu fazendo isso aqui, as demais coisas acrescentadas, eu vivo isso na minha vida. Eu vivo o Evangelho, meus amados irmãos, que transformou um ex-presidiário, que está aqui hoje pregando para você, que tem sede de ganhar almas para o Senhor, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Eu creio nesse Evangelho que muda e transforma, porque eu fui liberto para libertar, eu fui salvo para salvar pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, né? Dá uma live lá para nós em nome de Jesus, se você gostou, né? Dá um joinha lá para nós lá. Também estaremos também no YouTube, fazendo nossos vídeos. Mas creia nesse Evangelho que cura, salva e liberta. E creia que ele em breve voltará em nome de Jesus.